da FENA. Se não me dá o nome, depois eu falo. É o Carlos. Pronto, FENAFIM. Carlos Cardoso Filho. Pronto, está formada a nossa mesa. Uma salva de palmas também. Essa frente, amigos e amigas, dará continuidade ao movimento Reforma Tributária Solidária, menos desigualdade, mais Brasil. Em outubro de 2018, as propostas da Reforma Tributária Solidária foram apresentadas nesta mesma Câmara. À época foi lançado o documento Síntese à Reforma Tributária Necessária, chancelado pela Anfip e pela FENAFISCO, estruturado por renomados professores universitários, doutores, técnicos, sob a coordenação do professor de Economia da Unicamp, o nosso querido Eduardo Fagnani. O movimento Reforma Tributária Solidária, menos igualdade, mais Brasil, tem apoio do Conselho Federal de Economia, Departamento Intersindical das Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, nosso DIESE, da Fundação Friedrich Ebert Stiftung no Brasil, do Instituto de Estudos Socioeconômicos INESC e do Instituto de Justiça Fiscal IJF e da Oxfam Brasil. O documento Reforma Tributária Necessária apresenta uma nova tabela de imposto de renda, a qual demonstra a viabilidade de se impulsionar a progressividade do sistema e sugere mudança na calibragem tributária, diminuir impostos indiretos, cobrar sobre consumo e serviços e aumentar os diretos. Diminuir impostos indiretos, claro, cobrados sobre consumo e serviços e aumentar os diretos, incidentes sobre renda e patrimônio. Partindo desse princípio, o documento mostra que é possível ter uma arrecadação maior, levando-se em consideração o equilíbrio do Pacto Federativo, aproximando as alíquotas brasileiras com as praticadas em países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ao trazer o movimento da Reforma Tributária Solidária para o Congresso Nacional, a Frente Parlamentar se transforma em um fórum mais amplo para a realização desse debate tão necessário, que é o da tributação solidária. Isso porque nem o aumento, nem a diminuição de impostos são a solução para a crise fiscal e para a redução das desigualdades sociais no nosso país. A solução está na forma como os tributos são cobrados. O que estamos fazendo nesse momento é unir nossos esforços, e aqui eu aproveito para agradecer o apoio e parceria das entidades, a ANADEF, a NPM, as FOC, a ASTENS, a Auditoria Cidadã da Dívida, Contrato, FENAI, FENAFIM, Fundação Anfip, PROIF, SINAIT e Sindifazenda, por estarem conosco nessa nova frente de batalha. Mas o que estamos fazendo é fomentar o debate em torno da construção de um modelo tributário progressivo que proporcione o desenvolvimento econômico e a redução das desigualdades, com a finalidade de promover a justiça social, o desenvolvimento, o emprego, o consumo, tributando mais a renda e menos o consumo. Sabemos que a construção de um país deve passar pela área tributária. O reequilíbrio fiscal do Brasil é a condição necessária para proporcionar maior competitividade, para que o país, assim, possa ajudar no fortalecimento da renda dos mais pobres e reforçar a arrecadação do próprio Estado. É por isso que defendemos a reforma tributária justa e solidária. A atual política tributária do país faz com que o Brasil possua a segunda maior carga tributária do mundo, ao se compará-la com a dos demais países membros da OCDE, isso porque, ao se concentrar no consumo, ela torna os produtos nacionais mais caros e, consequentemente, diminui o poder de compra dos mais pobres e da classe média.
as quais acabam dispondo de uma parcela bem maior de sua renda para o pagamento de tributos. Por fim, é por isso que dizemos que a reforma tributária solidária é a maior e a mais importante de todas as reformas para o Brasil. Esta frente parlamentar mista, em defesa da reforma tributária solidária, se coloca como mais uma ferramenta de luta pela defesa de direitos e na busca de um país mais justo. É esse país mais justo e com a garantia de direitos não será alcançado com a reforma previdenciária, que esta pode ser votada nesse Congresso. O que queremos, em primeiro lugar, e seria o ideal, é a reforma tributária solidária. É o que a professora Denise Gentil nos mostrará em seguida, ao apresentar sua avaliação das inconsistências do modelo de projeção atual do governo e dos impactos sociais da própria PEC número 6 de 2019. Enfim, temos ouvido, desde que a reforma da Previdência chegou a essa casa, que se ela não for aprovada, o país para, o que não é verdade. E aí nós faremos o debate no de hoje nesse sentido. Termino o documento que foi formulado por todos aqueles que organizaram esse evento, dizendo: reforma tributária? Não. Sim. É eu que tenho 70, hein? Então vamos lá. Reforma tributária? Sim. Reforma da Previdência? Não. Muito bem, vamos lá. Chamamos para a mesa o líder sindical, o Biraci Oliveira, CGTB. Famoso Biga, reforça aqui o Floriano. José Coise, representando a Central Pública. Seja bem-vindo, nossas palmas também. A professora, a nossa querida convidada especial, a professora Denise Gentil, fez uma bela exposição que eu tive a alegria de ver há pouco tempo, estará aqui em 15 minutos. Antes mesmo de ouvirmos então, a professora Denise, vamos informar qual será o roteiro desse evento. Iremos... Tá bom. Então, nesse momento de pé, vamos ouvir o hino nacional.
Chico Verde, louro desta Câmara, mas confundou glória no passado. Mas se ergues da justiça, guarda forte, verás que o filho teu não foge à luta. Viver de quem te adora a própria morte, terra morada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, das duras gentil, pátria amada, Brasil. Nesse momento, vamos assistir um vídeo sobre a reforma tributária solidária. Ok? Técnica. Muito bem, meus cumprimentos à equipe que elaborou o vídeo. Pega uma cópia para mim, depois para mim poder passar lá no meu estado. Está muito bom. Vamos, nesse momento, passar a mesa aos membros da mesa para que eles façam a sua fala. Entendo eu que períodos de quanto? Um tempo de em torno de 5, 10 minutos. Então, passo a palavra de imediato, já que eu já falei em nome da coordenação, lendo o documento e em nome naturalmente do Senado, eu passo a palavra ao nosso querido, sempre amigo e grande deputado federal, comprometido com todo o nosso povo e toda a nossa gente, deputado Reginaldo Lopes. Convido para a mesa aqui o nosso sempre querido Elvino Bongás, que é um dos coordenadores dessa frente, que usará a palavra na sequência. Um bom dia, né? Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o nosso presidente da mesa, senador, amigo, companheiro Paim, Paulo Paim, esse líder reconhecido nacionalmente em defesa dos direitos previdenciários do povo brasileiro. Quero aqui, em seu nome, cumprimentar também Bongás, que é um amigo e coordenador dessa frente parlamentar. Eu cumprimento todos da mesa, né? Quero aqui, em primeiro lugar, dizer que, de fato, não existe a mínima possibilidade
do Brasil voltar a crescer sem a reforma tributária. A mínima possibilidade. E acredito que sem a reforma da Previdência tributária, né, melhor dizendo, sem a reforma tributária, nos próximos anos, nós vamos assistir uma diminuição cada vez maior da arrecadação do Estado brasileiro. Se hoje os estados, os subnacionais, estados e municípios estão literalmente quebrados, essa situação vai se agravar um pouco mais. E por que eu estou dizendo isso? Pela bobagem que nós fizemos na reforma trabalhista. O sistema tributário brasileiro, lamentavelmente, é totalmente dependente do imposto sobre consumo, que é uma vergonha. Nenhum país do mundo compara-se ao Brasil no tamanho dos impostos indiretos e regressivos. Aproximadamente, já chegamos aí na casa de quase 75% de tributações indiretas. Se a gente somar bens e serviços, mais a Seguridade Social. Porém, parte desses impostos regressivos e indiretos concentra também na folha de pagamento. E a reforma tributária é evidente, acho que aproximadamente 23%, vai atingir fortemente essa arrecadação. Um país decente deveria priorizar a relação com a pessoa física e não com as pessoas jurídicas. E esta reforma, com certeza, vai promover uma pejotização, a reforma trabalhista, e que vai implicar gravemente na arrecadação do Estado brasileiro. Sem falar que nós não tomamos nenhuma iniciativa parlamentar, e o governo menos ainda, porque é um governo que vive de fake news, de demagogia, de populismo, em relação aos trabalhadores de aplicativos. Diz um estudo que já passamos de 7 milhões de trabalhadores de aplicativos, que também são explorados sem nenhuma proteção e há uma evasão de divisa porque essas empresas não se concentram no Brasil. E com a criação do Banco Libra pela Facebook, mais 20 empresas, e utilizará a moeda criptografada, nós corremos o risco de perder cada vez mais arrecadação do Estado brasileiro. Se nada for feito, nós vamos entrar rapidamente no colapso dos serviços públicos brasileiros. Sem falar que, na minha opinião, nós já estamos numa convulsão social pelo tamanho da desigualdade, de pessoas desempregadas, mais de 30 milhões de brasileiros, pelos 40% de jovens que não estudam e não trabalham, e pela metade da população economicamente explorada pelo sistema bancário que se encontra no SPC, que são quase 65 milhões de brasileiros. Uma economia, Valgas, que 80% dela depende do consumo de família, conviver com o sistema tributário, que a sua arrecadação, 73,6% sai dos impostos diretos, é um crime. É um crime contra a sociedade, contra o consumo e contra a justiça social. Por isso não existe nenhum outro tema tão importante que esta casa deveria apreciar. Mas não uma mera simplificação de impostos. Não uma mera carga tributária neutra, porque isso não resolve o problema dos entes federados. Uma reforma tributária que não seja capaz de mexer na estrutura da renda, que não seja capaz de deslocar a inserção de impostos em direção dos super ricos, porque o sistema tributário brasileiro virou a máquina de produzir super ricos. E tem um responsável. O grande responsável por esse modelo e por esta máquina de produzir super ricos se chama Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso fez 3 legislações criminosas contra o Pacto Federativo e contra a distribuição de renda, em 95. Primeiro, não cobrar mais lucros e dividendos. Eu acredito que, aproximadamente, como fonte recebedora em 2018, desses super ricos, saiu das empresas jurídicas, esses super ricos devem ter recebido mais de 400 bilhões sem pagar um centavo de imposto de renda no ano 2018. Mas Fernando Henrique fez outra coisa pior, contra o sistema federativo, remunerar com juro o capital próprio das empresas.
Mas fez outra coisa mais grave contra o Pacto Federativo e contra a possibilidade da reindustrialização brasileira, que foi isentar os impostos, o ICMS, nas exportações, que é chamada Lei Candir. Se a gente não resolver, não enfrentar, eu estava falando com o nosso presidente aqui da FIP, olha, com o acordo do Mercosul e a Comunidade Europeia, o Brasil poderá estar condenado a ser uma colônia primária exportadora, sem cobrar impostos. E vai destruir o resto das indústrias brasileiras, agora não das grandes, já foram destruídas pelo populismo e pela demagogia, como a Lava Jato tratou a corrupção no Brasil, mas agora nós vamos destruir as médias e pequenas indústrias a partir de um acordo que não protege a empresa nacional e, o pior ainda, não tem nenhuma previsão de cobrar imposto na exportação e menos ainda, se for cobrado na forma que foi criado, os entes federados não recebem partilha desta tributação. Portanto, eu quero aqui encerrar e dizer o seguinte, é urgente, é a pauta mais prioritária, não tem mais espaço na política econômica para fazer a política do ganha-ganha macroeconômico, da conciliação macroeconômica, para os mais pobres, para os entes federados, para alterar a renda no Brasil, alguém terá que deixar de ganhar um pouco. E são os ricos, são os super ricos, são as fortunas, são as heranças, são os impostos sobre lucro de dividendo. Temos que descer degrau dos super ricos para elevar um pouco mais o degrau dos mais pobres nesse país. E o sistema correto que nós temos que utilizar é o sistema tributário e não a reforma da Previdência. Reforma da Previdência, em qualquer lugar do mundo, Previdência é um modelo de distribuição de renda, não é um modelo de buscar fazer justiça social. Justiça social faz um sistema tributário justo, calibrado e que busca enfrentar a concentração de riqueza.